programa está oficialmente aberto. Você está no quadro O Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é da cervejaria, atenção, Ignoros, que em 2011 foi fundada em Curitiba, no Paraná, e hoje está na cidade de Colombo, também no Paraná, cujo nome Ignoros, do latim, é ignorante. Todavia, é uma autoironia, o que remete ao restaurante O Idiota, de São Petersburgo, na Rússia, que é sobre a obra O Idiota, do grande Fyodor Dostoiévski. E esse negócio de autoironia no Brasil é uma coisa complicada, porque o Brasil é um país estranho, que é o único país do mundo onde humorista quer ser levado a sério, sim. O cara quer falar de política, quer falar de temas importantes para a nação e não ser levado a sério. Não, é impressionante que agora no Brasil criou-se essa figura do humorista, stand-up. Ou seja, é um cara que não arranja emprego, ele não faz nada, aí ele inventa que é humorista, e fala lá na casa dele, para a mãe dele que é humorista, e fica com essas agressões gratuitas que eles chamam de humorismo, que não tem graça nenhuma, e depois querem opinar sobre política e serem levados a sério. E ai de você que não leve a sério. Você é fascista, é negacionista, tudo que teísta é. Mas eles são humoristas. Não parece, mas são. Acho que talvez essa grande ironia seja a ironia da coisa, mas nem para isso graça eles têm. Em todo caso, essa cervejaria Ignoros é de um pessoal que eles se definem como os mutunzeiros, sim, os mutunzeiros. Mutum é uma ave da família dos cracídeos, é uma ave galiforme, e na logomarca da marca tem a efígie de um frango. Você olha lá, é interessante mesmo. E eles gostam dessa alcunha porque você pega um frango, um galo, a galinha, esse pessoal galináceo aí, a característica deles é que eles ciscam ali e ciscam aqui. E eles, na descrição deles, eles gostam de se aventurar, eles não gostam de parar quieto. Então cisca ali, cisca aqui, igual a uma galinha. E o que lembra também que na ontem, sexta-feira também conhecida como ontem, eu fiz um programa sobre blues, que vai ter o Clube do Blues de Santos, no dia 6, e eu citei uma música, Scratch Me Baby, que é do Slim Harper, que é cantada pela Ximene Monzon. E essa música é uma temática meio pornográfica, como eles gostam por lá. E ele fala para a mulher que tinha uma coceira nas costas, coça aqui, coça ali. E uma hora ele fala, você coça como uma galinha. Mas eu acho que aí pode ser interpretado, você cisca como uma galinha. Independente de coçar ou ciscar, a mulher é uma galinha, na concepção deles. Deve ser uma mulher bem interessante essa. Bem, dito isto, o chopp de hoje aqui é o Madame Satã. Ó, Madame Satã. Um chopp bem gostoso, bem saboroso. E ele é uma homenagem ao João Francisco dos Santos, que era um bandido viado do Rio de Janeiro, que em 1938 ele participou do concurso de fantasias do Teatro Recreio, na Lapa. E ele foi vestido de Madame Satã. Porque em 1930 foi lançado um filme chamado Madame Satã, do Cécio B. de Mille, aquele que fez os 10 Mandamentos, The Ten Commandments, grande filme. E aí, nesse filme tem um baile dentro de é um filme branco e preto, bem feito, interessante. Eu não achei o filme, mas eu vi trailers dele mostrando a cena que dentro de um dirigível, uma espécie de um Zeppelin, eles fazem um grande baile
E dentro do baile aparece a personagem Angela Brooks, que foi interpretada por Kay Johnson, vestida como a Madame Satã. Ela usou uma máscara, uns chifres, uma coisa interessante até. E daí esse cidadão se inspirou e foi pro concurso do baile de carnaval do Rio de Janeiro lá, vestido de Madame Satã. Esse cidadão aí. Só que, no caso da Ignoros, embora eles tenham feito tudo direitinho, eles cometeram uma grande falha, que faltou pesquisa na elaboração da lata da cerveja. Esse chopp aqui, todo chopp tem a sua versão chopp, que é não pasteurizado, e a versão em cerveja. Na lata, faltou pesquisa, porque o personagem que eles puseram na lata é uma versão gay do Zé Pilintra. Não sei se o pessoal que é da Umbanda aí sabe que é o Zé Pilintra. Eles fizeram um Zé Pilintra aí meio estranho, né? Fizeram um Zé Pilintra meio mais pra lá do que pra cá. Eu não gostei, achei que poderiam ter pegado até a figura original da Madame Satã, que agora, se não me engano, já é de domínio público. Em todo caso, isso aí me lembrou também do famoso, da casa noturna Madame Satã de São Paulo, que ficava na rua Conselheiro Ramalho 873, no Bexiga, famosa Madame Satã. E aí eu fui pesquisar um pouco da história, que eu conheci, eu peguei até a parte final do Madame Satã, mas em todo caso, a sua época áurea foi nos anos 1980, que foi a época que o underground estava em alta. E ela foi fundada em 21 de outubro de 1983 por Márcia Dutra, Miriam Dutra, Wilson José e William Santos, com o nome de Restaurante Cultural Madame Satã. Eles queriam fazer um centro cultural lá, para exibição da cultura underground da época. Contudo, em 1984, o senhor José Cláudio Mendes entrou na parada, se tornou um dos sócios, e ele levou para casa um outro conceito, um conceito já de balada. Pôs uma pista de dança, um palco, e transformou aquilo lá numa balada underground. Underground, como diria eu lembro uma vez eles fizeram uma mostra no Sesc Consolação do Underground, e aí vários pessoas foram se apresentar, e foi lá o André Bujanra, e ele falava que Underground é o André Gordo. E até essa questão da cultura underground era de uma época que é underground, que é são os subterrâneos, é aquilo que fica no subterrâneo, aquilo que não é aconselhável aparecer à luz do dia. Hoje, com essa inversão toda de valores que nós tivemos, hoje o underground está na rua e o que era, digamos, mainstream tem que se esconder. Eu lembro muito de uma vez o doutor Enéas Carneiro esteve no programa do Ratinho e olha, isso foi nos anos 1990 e o underground já estava saindo. Não só o underground, vamos falar o seguinte, existe a cultura, que é a produção de música, o punk rock, a roupa, indumentária gótica, toda aquela coisa, aquele conceito mais dark, digamos assim. Isso daí é até interessante, só que isso daí foi instrumentalizado. Isso aí foi tudo instrumentalizado. No Brasil, por exemplo, a gente é um país onde a gente vê punk de esquerda. Justo os caras que falam que são anarquistas, e a anarquia, o conceito da anarquia é a ausência de governo, ou seja, não se submeter a sistema nenhum, são os maiores defensores da esquerda. Até com essa onda do conservadorismo ter surgido, eles aí abraçaram a esquerda de vez, mano. Aí soltaram a sombra, mas sempre foram, mano. Vamos lá, sempre foram. Sempre foram. Que se eles soubessem o que é o conceito de anarquia, tivessem o anarquismo mesmo no sangue, mas jamais, você não quer ser de direita, e não seja de esquerda, não seja de porra nenhuma. Simples, meu. Só que nos anos 1990, eu lembro de um programa do Ratinho, estava o doutor Enéas Carneiro, e começou essa onda de viadagem. É sempre viadagem. Eles adoram uma viadagem, cara.
Nossa, esse pessoal tem uma tara com viadagem que não é possível. E o doutor Enéas Carneiro falava, vai chegar o dia que o homem vai ter vergonha de dizer que é homem. Vai chegar o dia em que o homem vai ter vergonha de dizer que é homem. Tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Tá faltando pouco. E até isso me remete muito à questão desse humor. Que esse humor que não é humor, porque eles tiveram que mudar também o conceito de humor para serem aceitos pelo sistema de esquerda. Por quê? Porque a esquerda, um tempo atrás, de uma frase que fala, sua piada mata. Não sei se vocês lembram disso. Sua piada mata. Contra o humor, contra o conceito de piada. Isso daí o que é? Isso é o comunismo. Olavo de Carvalho sempre explicava, o comunismo é indução de comportamento. Ou seja, eles vão induzindo comportamento nas pessoas e as pessoas começam a ficar com medo de quê? De ter ideias próprias, de serem anarquistas. E vão ficando com medo. Vão ficando com medo de ter ideia própria. E aí o que o cara faz? É aquela coisa que o Raul Seixas falava da velha opinião formada sobre tudo. É melhor você ter a opinião deles do que você ter a sua. Assim você não arranja problema. Hoje é um risco o cara ter opinião própria. Isso aqui mesmo que eu estou falando aqui, olha... Não sei se a Polícia Federal amanhã não vai bater na minha porta. Amanhã não, que amanhã é domingo, mas na segunda-feira eles devem aparecer lá para... Senhor Matheus, o senhor não gosta de viadagem? Não. Vai gostar, nós trouxemos um par de algemas para o senhor. Trouxemos umas pulseiras para o senhor, um par de algemas. Você vai começar a usar pulseiras a partir de hoje. Gente. Fora isso, vamos voltar para o chopp, a questão do chopp. Esse chopp aqui é o Madame Satã. Olha que bonito. Ele é um triplo IPA, um India Pale Ale, 3 vezes mais forte, ou seja, é um chopp preconceituoso. É um chopp underground hoje, porque ele é um chopp para cabra macho. 3 vezes, um IPA 3 vezes mais forte, não é fácil. Ele é frutado. Delícia, meu. E leva o lúpulo mosaico, do qual eu já falei dele, em uma receita que é chamada de dry hopping. Dry hopping, em que depois da fervura, eles fervem o chopp, ele vai para o processo de fermentação. Durante esse processo, eles vão jogando o lúpulo, claro, tem a quantidade exata, no chopp, durante o processo de fermentação, o que garante o chopp esse aspecto, esse frescor. Ele tem um quezinho de mato no final. Tem um quezinho de mato. Gente. Muito gostoso. E vamos para os detalhes a mais dele. O IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 100. Sim, um amargor intenso. 100. E o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 10. Considerado forte. 10% considerado forte. Não é um chopp fraco, não. Ou seja, como eu defino, é um chopp em que sai a madame e fica o Satã. Ok, gente? Ó, que beleza. E, embora ele tenha esse gostinho de mato, que daria um frescor a ele não é perceptível, por causa do amargor e do volume de 10%. Ele é bem intenso, o sabor na boca dele é intenso, ele toma todo o paladar, ele tem um corpo muito forte. Como eu falei, é muito saboroso. Você põe na boca assim, olha o perfume, cara. Falo, ó, o perfume, como que você vai olhar o perfume? Sinta o perfume, vem aqui ao Empório Laura Guerra e sinta, ó. Que perfume. Aí quando você põe na boca, você sente a força dele. O amargor e o teor alcoólico, ou seja, ele é meio agressivo. Ele tem essa característica frutada, tem uma característica frutada muito intensa e é agressivo. Ele lembra muito uma cerveja que eu bebi,
só há mais de 20 anos aqui no Empório Laura Aguiar, época que o Zé ainda trazia cervejas importadas. Acho que era uma cerveja canadense, se não me engano, chamada Lucifer. Falando de Madame Satã, tinha até um satanás no rótulo dela. E me lembra muito essa Lucifer, que ela tinha essa pegada frutada muito intensa, e por isso ele é um chopp que não é para você beber de uma vez, ele é para você pôr na boca e deixar o paladar se adaptar a ele. Ok, gente? E mesmo com o paladar adaptado, ele não perde a intensidade. Como eu disse, sai a Madame e fica o Satã. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!